Desenho universal e inclusão. O que é inclusão? Olá, pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós vamos conhecer o conceito de inclusão. Pessoas com deficiência enfrentam desafios significativos como preconceitos, discriminações e obstáculos que limitam a sua participação plena na sociedade e no mercado de trabalho. Esses fatores contribuem para uma taxa de pobreza 70% maior do que a média, devido a custos adicionais, menores rendimentos e índices elevados de desemprego. Para combater esse paradigma, a Lei nº 8.213 de 1991, conhecida como Lei de Cotas, estabelece que empresas com mais de 100 funcionários devem contratar pessoas com deficiência, sendo muitas vezes o primeiro passo para a inclusão no ambiente corporativo. Embora esse marco legal seja fundamental, a sua eficácia depende de como é aplicado, pois não basta cumprir a legislação. É essencial que as relações de trabalho se sustentem na equidade, no respeito mútuo e na responsabilidade compartilhada pelo desenvolvimento profissional. Por outro lado, ainda há gestores que encaram a contratação de pessoas com deficiência como algo que transforma a empresa em uma instituição assistencial ou familiar. Mas será que essa visão reflete o verdadeiro sentido da inclusão? Para compreender o que é inclusão, precisamos entender o que são as barreiras. Elas podem ser definidas como obstáculos que impedem ou dificultam a participação plena e igualitária de indivíduos em diferentes aspectos da vida social, educacional, profissional e cultural. Essas barreiras podem se manifestar de diversas formas, conforme podemos ver no quadro. As barreiras podem ser físicas, que são estruturas arquitetônicas ou urbanísticas inacessíveis, como escadas, transporte público inadequado ou ausência de sinalização tátil. As barreiras também podem ser atitudinais, que se constituem nos preconceitos, estigmas e comportamentos discriminatórios que desvalorizam as capacidades e os direitos das pessoas com deficiência. As barreiras também podem ser comunicacionais, que se constituem na falta de materiais acessíveis, como legendas, audiodescrição ou tradução em libras, dificultando o acesso à informação. Também temos as barreiras tecnológicas, que se constituem em ferramentas e equipamentos que não contemplam recursos de acessibilidade, como softwares incompatíveis com os leitores de tela. Finalmente, nós temos as barreiras sociais, que se constituem nas normas e práticas culturais ou institucionais que excluem ou limitam a participação, como a ausência de políticas inclusivas. Conhecendo as barreiras, podemos achar que fica simples definir a inclusão. Contudo, precisamos entender a evolução histórica desse conceito para compreendermos realmente a sua abrangência e assim sermos capazes de internalizar a sua ideia. A evolução do conceito é apresentada de maneira esquemática nessa imagem. Você verifica na imagem que inicialmente há a exclusão, depois nós temos a segregação, a integração e, finalmente, a inclusão. Vamos entender cada uma delas. No passado, as sociedades viam as pessoas com deficiência como anormais, diferentes e, muitas vezes, até mesmo desumanizadas. Essa percepção gerava como reações a eliminação da pessoa ainda na infância ou a segregação em locais afastados do convívio social. Isso pode ser verificado desde os primórdios da história humana até a Idade Média, com muita intensidade.
No Brasil, a fase da exclusão se manifestou até algumas décadas atrás. As pessoas com deficiência eram mantidas afastadas do convívio social, pois as famílias sentiam vergonha ou receio das circunstâncias que aquela pessoa poderia enfrentar em função da sua condição. Com a Idade Moderna e o Renascimento, o maior desenvolvimento tecnológico fez surgir a ideia de tratamento das pessoas com deficiência, ainda que esse tratamento fosse precário. Houve avanços nas condições de vida das pessoas, porém, a segregação ainda prevalecia, amparada pelo assistencialismo laico e religioso. É importante destacar que o termo segregação é utilizado por ser uma ação obrigatória e discriminatória. Aqui vale uma nota de esclarecimento sobre esses dois termos: a segregação e a separação. Então, a segregação é uma separação discriminatória que exclui um grupo da sociedade, como o internamento de pessoas com deficiência mental em manicômios. Já a separação é o afastamento sem necessariamente excluir ou discriminar, como ambientes sensoriais calmos para ajudar pessoas autistas que estejam em crise. No Brasil, também houve essa pequena evolução, quando as famílias passaram a enviar as pessoas com deficiência para instituições especializadas, onde recebiam cuidados e conviviam com outras pessoas em condição semelhante. Apenas no século XX, iniciou-se um processo de integração das pessoas com deficiência, com a promulgação da Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes pela ONU, em 1975. A integração defendia que a pessoa com deficiência poderia, a partir de então, participar da sociedade. No entanto, havia uma expectativa implícita de que a sociedade não faria nenhum esforço para tornar essa participação mais acessível. A responsabilidade de se adaptar e se integrar recaía exclusivamente sobre a própria pessoa. A integração foi um passo importante, mas as pessoas com deficiência ainda não tinham condições de participar ativamente da sociedade. Não havia apoio audiovisual, nem acessibilidade física, nem instrumentos de comunicação. Além disso, a atitude das pessoas era de estranhamento, rejeição ou assistencialismo. Os avanços na relação com as pessoas com deficiência ocorreram gradualmente e em etapas. Na década de 1990, a sociedade deu um passo significativo rumo à integração dessas pessoas, impulsionada em grande parte por suas próprias reivindicações. Contudo, percebeu-se que não era suficiente apenas garantir o acesso, permitir a entrada em espaços ou criar legislações. Era essencial proporcionar condições reais para a sua participação plena na sociedade. Esse período marcou a transição para um novo paradigma, a inclusão. A inclusão representa um conjunto de ações que eliminam barreiras de todos os tipos, promovendo oportunidades iguais de acesso a bens e serviços e possibilitando uma vida autônoma e independente para as pessoas com deficiência. Diferentemente da integração, uma sociedade inclusiva se organiza para receber a todos, adaptando-se às necessidades individuais e eliminando qualquer obstáculo que impeça a sua plena participação. Com base no conceito de inclusão, pode-se afirmar que o desenho universal concretiza a inclusão ao eliminar barreiras e promover a participação plena de todas as pessoas na sociedade. Do mesmo modo que o conceito de inclusão foi construído historicamente, a maneira de se referir à pessoa com deficiência também mudou com o tempo. Inicialmente, as pessoas com deficiência eram chamadas de excepcionais. Depois, passaram a ser tratadas como especiais. Em seguida,
pessoa portadora de deficiência, ou a sigla PPD. A partir da promulgação da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, a LBI, que é a Lei número 13.146/15, convencionou-se utilizar pessoa com deficiência. O intuito é descrever uma característica da pessoa que requer a eliminação de uma barreira, mas, acima de tudo, considerando-a uma pessoa. Concluindo nossa aula, vimos a construção histórica do conceito de inclusão, que é definida atualmente como um conjunto de ações que eliminam barreiras de todos os tipos, promovendo oportunidades iguais de acesso a bens e serviços e possibilitando uma vida autônoma e independente para pessoas com deficiência. Vimos também que a maneira de se referir à pessoa com deficiência também mudou com o tempo, tendo agora o objetivo de descrever uma característica da pessoa que requer a eliminação de uma barreira. Bons estudos e até a próxima aula!